Bom dia, almas lindas, seres incríveis que se conectam comigo aqui neste canal. Sou muito grata por sua presença aqui. Hoje vamos fazer a leitura do livro Sua Fé, Sua Fortuna, no capítulo 18. Uma abordagem totalmente diferente sobre quem foram os 12 discípulos. Interessante para a gente conseguir internalizar e ter um outro vislumbre sobre essa questão desses personagens tão importantes na história da vida de Cristo enquanto aqui encarnado. Vamos lá fazer a leitura completa desse capítulo e depois ao final, como vocês sabem, eu faço uma pequena reflexão sobre um breve resumo da forma como eu entendi, na forma como eu interpretei. Se você tiver alguma pontuação também, ficarei muito feliz com seu comentário aqui para a gente ter uma troca. E eu preciso muito que vocês me ajudem com esses comentários. Tá bom? Vamos lá? Um grande beijo. Capítulo 18. Os 12 discípulos. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Mateus 10, versículo 1. Os 12 discípulos representam os 12 atributos da mente que podem ser controlados e disciplinados pelo homem. Quando disciplinados, eles sempre obedecerão ao comando de quem os disciplinou. Estes 12 atributos no homem são os potenciais de cada mente. Quando indisciplinados, as suas ações desordenadas se assemelham mais às ações de uma multidão desorientada do que às táticas de um exército treinado e disciplinado. Todas as instabilidades e confusões que envolvem o homem podem ser atribuídas diretamente a esses 12 atributos, que são mal controlados pela mente humana em seu estado atual de inércia. Até que eles sejam despertados e disciplinados, eles permitirão que cada boato, sensação ou emoção os abalem. Quando os 12 estiverem disciplinados e sob controle, aquele que o fizer dirá a eles: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de amigos, pois tudo que ouço de meu Pai, eu compartilho convosco. João 15, versículo 15. Ele saberá que de agora em diante, cada característica da mente que ele conseguir disciplinar será um amigo e aliado, e que irá protegê-lo. Os nomes dos 12 aspectos revelam as suas naturezas. Esses nomes não são dados a eles até que eles possam ser chamados ao discipulado. Eles são Simão, que mais tarde foi chamado de Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas. O primeiro aspecto a ser chamado e disciplinado é Simão, ou a capacidade de saber escutar. Esta faculdade, quando elevada ao nível de um discípulo, permite que apenas determinadas impressões cheguem à consciência. Apenas aquelas das quais os ouvidos são instruídos a deixarem entrar. Não importa o que a sabedoria do homem venha a dizer ou o que a evidência dos seus sentidos lhe mostre. Se tais sugestões e ideias não estiverem de acordo com o que ele ouve, ele permanecerá intransponível. Essa faculdade, quando instruída pelo seu Senhor, sabe que cada sugestão que ela permitir entrar pelos portões do céu, os ouvidos, irá chegar ao seu Senhor e Mestre, a consciência, e deixará a sua impressão, e esta impressão, com o tempo, se tornará uma expressão. A instrução para Simão é que ele garanta que somente visitantes dignos e honrosos entrem no templo do Senhor, a consciência. Nenhum erro seu passará por despercebido e nem será escondido de seu mestre, pois cada expressão na vida mostrará ao seu Senhor quem ele consciente ou inconscientemente recebeu. Quando Simão se mostrar ser um discípulo fiel e verdadeiro através de seu trabalho, em seguida ele receberá o sobrenome de Pedro, ou Pedra, o discípulo impassível, que não pode ser subornado ou coagido, não importa qual seja o visitante. Ele será chamado pelo seu Senhor como Simão Pedro, aquele quem ouve fielmente as ordens do Senhor e que além delas nada escuta. Este Simão Pedro
é aquele quem descobre o eu sou como Cristo, e por causa dessa sua descoberta lhe são entregues as chaves do céu, e sobre essa pedra se edifica o templo de Deus. As construções devem ter bases sólidas, e somente uma audição disciplinada pode, ao perceber que o eu sou é Cristo, permanecer firme e inabalável, sabendo que eu sou Deus e além de mim não há nenhum Salvador. O segundo aspecto a ser chamado ao discipulado é André, ou coragem. Quando o primeiro aspecto, a fé em si mesmo, é desenvolvido, ele automaticamente chama o seu irmão ou a coragem. A fé em si mesmo não pede ajuda de nenhum homem, mas sozinha e silenciosamente se apropria da consciência da qualidade desejada. E apesar da razão ou das evidências de seus sentidos provarem o contrário, ela continua fiel, esperando pacientemente com a certeza de que a sua afirmação invisível, se mantida, será realizada. Tal fé desenvolve uma coragem e uma força de caráter que vão muito mais além do que os maiores sonhos do homem indisciplinado, cuja fé está apenas nas coisas que vê. A fé do homem indisciplinado, na verdade, não pode ser chamada de fé, porque se lhe tomarem os medicamentos, os exércitos ou a sabedoria do homem nos quais a sua fé é depositada, esta fé e coragem também serão tomadas. Mas para aquele que é disciplinado, o mundo inteiro poderia ser tomado, e ainda assim permaneceria fiel no conhecimento de que o estado da consciência em que ele habita irá, no seu devido tempo, encarnar em si. Essa coragem é o irmão de Pedro, André, o discípulo, que sabe ousar cumprir e manter discrição. Os próximos dois a serem chamados também estão relacionados. Estes são os irmãos Tiago e João. Tiago, o justo, o juiz justo, e seu irmão João, o amado. A justiça, para ser sábia, deve ser administrada com amor, sempre oferecendo a outra face, em todos os casos retornando o bem para o mal, o amor para o ódio, a não violência para a violência. O discípulo Tiago, símbolo de um julgamento sábio, quando promovido para o alto cargo de um juiz supremo e disciplinado, deverá manter os olhos vendados para que ele não seja influenciado pela carne e nem julgue as coisas pelas aparências. O julgamento disciplinado deve ser realizado por uma pessoa que não se deixe levar pelas aparências. Aquele quem chama esses irmãos ao discipulado continua fiel ao seu comando proposto, ou seja, a ouvir apenas o bem. O homem que tem essa qualidade da mente disciplinada é incapaz de ouvir e aceitar como verdade qualquer coisa que não preencha o seu coração com amor ao ser ouvida, seja esta coisa dita por si mesmo ou pelos outros. Estes dois discípulos ou aspectos da mente estão unidos como se fossem um só, e são inseparáveis quando despertados. Aquele que é disciplinado perdoa a todos os homens por serem o que são. Ele, por ser um sábio juiz, sabe que todo homem expressa perfeitamente aquilo que ele é consciente de ser como homem. Ele sabe que toda manifestação repousa sobre o fundamento imutável da consciência e que as mudanças de expressão só podem ser realizadas através de mudanças de consciência. Essas qualidades disciplinadas da mente dão permissão para que todas as pessoas sejam aquilo que elas realmente são, sem condenação e sem críticas. No entanto, embora permitam essa perfeita liberdade de escolha para todos, essas qualidades, no entanto, estão sempre à espreita, cuidando para que tudo o que elas mesmas fazem e profetizam, tanto para si quanto para os outros, apenas glorifiquem, dignifiquem e deem alegria para quem as profere quando expressas. O quinto elemento chamado discipulado é Felipe. Este pediu para ver o Pai. O homem despertado sabe que o Pai é o estado de consciência no qual o homem habita e que esse estado, ou Pai, só pode ser visto quando é expressado. Ele sabe que ele é a perfeita imagem e semelhança da consciência com a qual ele se identifica, então ele declara: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revela. João 1, versículo 18. Se vós conheceis a mim, também conheceis a meu Pai, e desde já o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor,
mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces, Felipe? Quem viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. João 14, versículos 7, 8, 9 e 10. Eu e meu Pai, a consciência e a sua expressão, Deus e o homem, são um. Este aspecto da mente, quando disciplinado, persiste até que ideias, ambições e desejos se tornem realidades físicas. Esse é o aspecto que afirma: apesar de saber que os vermes devorarão a minha pele e o meu corpo, ainda em minha carne eu verei a Deus. Jó 19, versículo 26. Ele sabe como manifestar a palavra, como dar forma ao que não tem forma. O sexto discípulo se chama Bartolomeu. Este aspecto é a faculdade da imaginação, cuja qualidade da mente, uma vez acordada, destaca o indivíduo da multidão. Uma imaginação desperta coloca aquele que a despertou muito acima do homem médio, dando-lhe a aparência de um farol, uma luz, em um mundo de escuridão. Nenhuma outra qualidade separa tanto o homem do homem quanto a imaginação disciplinada. Esta é a separação do joio e do trigo, aqueles que mais contribuem com a sociedade. Em sua maioria são os nossos artistas, cientistas, inventores e todas as pessoas que possuem uma vívida imaginação. Se uma pesquisa fosse feita para descobrir a razão por que tantos homens e mulheres com um bom nível de formação educacional fracassam em seus anos pós-faculdade, ou se fosse feita para descobrir o motivo da diferença de poder aquisitivo entre as massas, não restaria nenhuma dúvida de que a imaginação possui grande parte nisso. Tal pesquisa mostraria que a imaginação é o que faz alguém ser um líder, enquanto a falta dela é o que torna alguém um seguidor. Ao invés de desenvolver a imaginação das pessoas, nosso sistema educacional muitas vezes a sufoca, ao tentar colocar na mente das pessoas a sabedoria que a ele convém. Nosso sistema o obriga a memorizar uma quantidade enorme de livros que em breve serão refutados por livros mais atualizados, e assim por diante. A educação não é dada ao se tentar colocar sabedoria dentro do homem. Seu propósito, na verdade, é extrair e revelar a sabedoria que está latente dentro dele. Você, leitor, convoque a Bartolomeu para o discipulado, pois apenas quando essa qualidade se juntar ao discipulado você terá capacidade de conceber ideias que irão te elevar além das limitações do homem comum. O sétimo é chamado de Tomé. Essa qualidade, quando disciplinada, duvida ou nega todos os rumores e sugestões que não estejam em harmonia com o que Simão Pedro tenha sido ordenado a deixar entrar. O homem que é consciente de ser saudável, não por sua saúde hereditária, suas dietas ou do clima em que vive, mas por conhecer e por ter despertado o estado de consciência em que habita, não importa quais sejam as condições em que o mundo se encontra, ele continuará a expressar a saúde. Ele poderá ouvir através da imprensa, do rádio, dos sábios do mundo, que uma praga está varrendo a terra, e ainda assim, ele permanecerá inabalável e indiferente. Tomé, o cético, quando disciplinado, negará a doença ou qualquer outra coisa que não esteja em harmonia com a consciência a qual ele pertence, para que nada tenha o poder de afetá-la. A qualidade do questionamento, quando disciplinada, protege o homem de receber as impressões que não estejam em harmonia com a sua natureza. Ele adota uma atitude de total indiferença em relação a todas as sugestões que são estranhas ao que ele deseja expressar. O questionamento disciplinado não é uma luta ou um esforço, mas sim uma total indiferença. Mateus, o oitavo, é o dom de Deus. Essa qualidade da mente revela os desejos do homem como se eles fossem presentes de Deus. O homem que chama esse discípulo para si sabe que todos os desejos de seu coração são um presente do céu e que eles contêm em si o plano e o poder de sua autoexpressão. Este homem nunca questiona a forma de sua manifestação. Ele sabe que o plano de expressão nunca é revelado ao homem, pois os caminhos de Deus só se revelam ao se passar por eles.
Ele aceita totalmente seus desejos como se fossem presentes já recebidos e segue o seu caminho em paz, na certeza de que eles vão acontecer. O nono discípulo é Tiago, filho de Alfeu. Ele é a capacidade de discernimento. Uma mente clara e ordenada é a voz que chama esse discípulo para si. Esta faculdade percebe aquilo o que não é revelado aos olhos do homem. Este discípulo não julga pelas aparências, pois ele tem a capacidade de perceber a fonte das causas, e sendo assim, ele nunca é enganado pelas aparências. A clarividência é a faculdade que é despertada quando esta qualidade é desenvolvida e disciplinada. Não a clarividência de cerimônias e rituais mediúnicos, mas a verdadeira clarividência, a clareza de ver todos os aspectos de uma situação. Ou seja, esse aspecto da mente tem a capacidade de interpretar aquilo que é visto. Discernimento ou capacidade de diagnosticar é a qualidade de Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, o 10º, é o discípulo da gratidão, uma qualidade da qual o homem indisciplinado lamentavelmente não possui. Quando essa qualidade de louvor e ação de graça é despertada dentro do homem, ele sempre carrega as palavras "Obrigado, Pai" em seus lábios. Ele sabe que o seu agradecimento pelas coisas não vistas lhe abre as comportas do céu, que lhes dão presentes que vão além da sua capacidade de receber e são derramadas sobre ele. O homem que não é grato pelas coisas que recebe não se torna um bom candidato a receber muitos presentes de uma mesma fonte. Até que esta qualidade da mente seja disciplinada, o homem não verá a flor do deserto como uma rosa. Gratidão e reconhecimento são para os dons invisíveis de Deus, os seus desejos. Aquilo que a chuva e o sol são para as sementes invisíveis no seio da terra. O 11º aspecto a ser convidado é Simão de Canaã. Uma boa ordem para esse discípulo é: escutai as boas novas. Simão de Canaã, ou Simão da terra do leite e do mel, quando chamado ao discipulado, é a prova de que quem chama esta faculdade para si tornou-se consciente da vida abundante. Ele pode falar como o salmista Davi: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com azeite, meu cálice faz transbordar. Este aspecto disciplinado da mente é incapaz de ouvir qualquer coisa, exceto as boas notícias, e sendo assim é bem qualificado para pregar o Evangelho ou as boas novas. O 12º e último dos aspectos disciplinados da mente é chamado de Judas. Quando essa qualidade é despertada, o homem sabe que ele deve morrer para aquilo que ele é, antes que ele possa se tornar aquilo que ele deseja ser. Então, por isso, é dito que ele é o discípulo que cometeu o suicídio. O que é uma metáfora, uma maneira figurada de dizer aos iniciados que Judas é o aspecto disciplinado do desprendimento. Ele é aquela pessoa que sabe que o seu eu sou, que a sua consciência é o seu salvador. Então ele abandonou a todos os outros salvadores. Essa qualidade, quando disciplinada, dá àquele que a possui a força para o desprendimento. O homem que chamou Judas para si aprendeu como desviar a sua atenção para longe dos problemas ou limitações e a focá-la naquilo que é a solução ou salvador. Em verdade, eu vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. Não existe maior amor do que este, alguém que entregue a própria vida pelos seus amigos. João 15, versículo 13. Quando um homem perceber que quando a qualidade do seu desejo for alcançada, ela salvará a ele e aos seus amigos, ele voluntariamente dará a sua vida, a sua atual concepção de si mesmo, pelos seus amigos, abandonando a sua consciência do que ele atualmente é consciente de ser para assumir a consciência daquilo que ele deseja ser. Judas, aquele a quem o mundo em sua ignorância o vem desmerecido, será, quando o homem despertar de seu estado indisciplinado, elevado ao alto, pois Deus é amor, e não existe maior amor do que este, alguém que entregue a própria vida pelos seus amigos. Até que o homem deixe de ser aquilo que ele é consciente de ser agora, ele não se tornará aquilo que ele deseja ser, e Judas é aquele que consegue isso através do desprendimento ou do, suicídio, metaforicamente falando.
Estas são as 12 qualidades que foram dadas ao homem na criação do mundo. O dever do homem é desenvolvê-las ao nível do discipulado. Quando isso for feito, o homem poderá dizer: Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, versículos 4 e 5. Gente, que fantástico ter uma visão como essa que Neville trouxe para a gente sobre esses aspectos dos 12 discípulos que vivem, que estão intrinsecamente em nossas vidas, na gente mesmo, né? Na nossa consciência, quais são esses pontos da nossa consciência e como a gente trabalha eles, né? Neste capítulo, Neville revela que os 12 discípulos de Jesus não são apenas personagens históricos, mas as representações simbólicas das faculdades humanas da mente. Quando essas faculdades são reconhecidas, disciplinadas, treinadas, alinhadas com a consciência do nosso ser, a gente passa a manifestar nossa realidade com mais clareza, com poder, com intenção. Eu vou colocar aqui para vocês um resumo que eu fiz sobre cada discípulo, se vocês quiserem anotar. Acho bem interessante. Então, o primeiro discípulo que ele trouxe foi o Simão Pedro. E qual é o aspecto de Simão Pedro? A capacidade de saber escutar. O segundo foi o André, que ele traz o aspecto de coragem, fé em si mesmo. O terceiro, Tiago, justiça, o justo, o julgamento sábio. Ele e o João, que é o irmão dele, que é o amado, eles unidos, eles são como se fossem um só. São inseparáveis quando eles estão alinhados, disciplinados. Então, um é o amor e outro é a justiça. O quinto aspecto vem do Filipe, que ele pede para ver o Pai. Esse aspecto da mente, quando ele é disciplinado, ele persiste nas ideias até que as ideias, ambições, desejos se tornem realidades físicas. Seria como dar forma ao que não tem forma. Esse é o aspecto do Filipe. O sexto aspecto está no discípulo Bartolomeu, que é o aspecto da imaginação, da criatividade. O sétimo aspecto está em Tomé, que é a qualidade que, quando ela está disciplinada, duvida ou nega todos os rumores e sugestões que não estejam em harmonia com o que Simão Pedro, que seria essa consciência, capacidade de saber escutar, o primeiro discípulo, tenha sido ordenado e deixa entrar. Então, Tomé ele é o cético. E quando ele é disciplinado, ele vai negar a doença ou qualquer outra coisa que não esteja em harmonia com a consciência a qual ele pertence. E assim, nada pode afetá-la. A capacidade e essa qualidade de questionamento ela é perfeitamente benéfica, gente, pois protege o homem de receber as impressões que não estejam alinhadas ou em harmonia com a sua própria natureza. Então, Tomé é um grande professor para nós. Questionamento. O oitavo, Mateus, o dom de Deus. Neville ele interpreta como o dom de Deus como os desejos que vêm da nossa alma. O dom de Deus é todos os desejos, tudo aquilo que está dentro da gente, que a gente deseja ver manifestado. Então, Mateus ele aceita totalmente os seus desejos como se fossem presentes já recebidos e segue o seu caminho em paz, na certeza de que eles vão acontecer. O nono aspecto, ele vem do Tiago, que é o filho de Alfeu, que é a capacidade de discernimento e clareza. Quando esse aspecto está disciplinado, ele vai se manifestar através da clarividência. Não é aquela clarividência mediúnica que são usadas em rituais ou em centros, né? Cerimônias, mas é a verdadeira clarividência, ou seja, é a clareza de ver todos os aspectos de uma situação. O décimo seria Tadeu, ou Judas Tadeu, né? Ele é o discípulo da gratidão. Ele sempre carrega nos lábios a frase obrigado, Pai. É muito interessante também. E o poder de gratidão, o quanto isso nos transforma e faz a graça descer, né? Agradecer, a graça descer. O 11º é o Simão de Canaã,
que ele tenha consciência da vida abundante. Então, quando ele está esse aspecto da nossa mente está disciplinado, ele é o melhor qualificado para pregar o verdadeiro evangelho ou as boas novas. E por último, o mais criticado, por assim dizer, e talvez seja o mais redentor nesse aspecto, seria o Judas, que ele, de forma disciplinada, é o homem que sabe que ele deve morrer para aquilo que ele é, antes que ele possa se tornar aquilo que ele deseja ser. Essa capacidade de desprendimento, a mensagem, né, entre aspas, da parte metafórica, né, do suicídio dele, ele demonstra esse desprendimento que Judas teve ao reconhecer os seus erros e querer nascer um homem novo, querer ser outra pessoa. Então, Neville nos convida a chamar esses discípulos, ou seja, despertar essas qualidades dentro de nós para que atuem como instrumentos da consciência crística, da manifestação criativa. Quando a consciência está em equilíbrio com essas 12 faculdades, nós nos tornamos criadores conscientes da nossa realidade. Bom, agora que você ouviu esse capítulo com calma, eu te convido a fazer uma pausa e se perguntar: quais dessas 12 qualidades já estão despertas em mim? E quais eu preciso cultivar com mais atenção? Lembre-se, você não precisa ser perfeito, mas estar consciente do que está criando a cada instante. A sua fé é sim a sua fortuna, e ela se manifesta quando você alinha sua mente com essas faculdades superiores. E é isso, gente. Se esse conteúdo falou com você, compartilha com alguém que está buscando despertar essas forças interiores. Se inscreva no canal se você se sentir confortável em estar aqui comigo. Deixe seu like e continue comigo aqui mergulhando nos ensinamentos de Neville Goddard. E me conta nos comentários qual discípulo mais te representa hoje. Eu vou amar saber. Tenha um abençoado dia e até o próximo vídeo.